Croácia, um país onde montanhas de pedra encontram um mar azul turquesa e onde cidades medievais convivem com ilhas que parecem flutuar no Adriático. Em um território relativamente pequeno, concentra-se uma diversidade impressionante de paisagens, culturas e histórias. Ao caminhar por suas cidades, é possível sentir influências romanas, venezianas e austro-húngaras, refletidas na arquitetura, na culinária e no modo de vida. Mas, apesar das influências estrangeiras, a Croácia mantém uma personalidade própria, marcada pela hospitalidade, pelas tradições e pelo orgulho de sua herança cultural. Neste vídeo, vamos explorar 20 fatos fascinantes sobre este país singular. Número 1. Dados geográficos. A Croácia é um país localizado no sudeste da Europa, nas margens do Mar Adriático. Seu território possui cerca de 56 mil quilômetros quadrados. Sua população gira em torno de 4 milhões de habitantes, concentrada principalmente em Zagreb. O país faz fronteira com a Eslovênia ao norte, a Hungria ao nordeste, a Sérvia ao leste, a Bósnia e Herzegovina ao sul e sudeste, e possui ainda uma pequena fronteira com Montenegro. Essa posição geográfica coloca a Croácia no ponto de encontro entre o mundo eslavo, o Mediterrâneo e a herança centro-europeia, algo que se reflete na cultura, na arquitetura e no modo de vida. Número 2. Regiões e paisagens. A Croácia é um país de contrastes marcantes, dividido em regiões que exibem paisagens completamente distintas. No interior, surgem colinas verdejantes, florestas densas e vales férteis, especialmente na Eslavônia e nos arredores de Zagreb. Essa área continental, de clima mais frio no inverno, é tradicionalmente agrícola e marcada por vilarejos tranquilos, castelos medievais e pequenas cidades históricas que preservam o charme da Europa Central. À medida que se avança em direção ao litoral, o cenário muda de forma impressionante. A Dalmácia, uma das regiões mais famosas do país, revela montanhas abruptas que descem até o mar e uma costa recortada por centenas de ilhas. O clima mediterrâneo garante verões longos e ensolarados, e as águas cristalinas do Adriático, consideradas entre as mais limpas do mundo, criam paisagens que parecem pinturas. Outro destaque é a impressionante quantidade de áreas naturais protegidas. Pelo menos 10% de todo o território croata é formado por parques nacionais, reservas naturais e áreas preservadas. Entre eles, Plitvice se destaca pelos lagos azul turquesa e cachoeiras em cascata, enquanto Krka oferece trilhas que circulam entre quedas d'água e piscinas naturais. Número 3. Zagreb. Zagreb é o coração da Croácia e o centro político, cultural e econômico do país. A capital nasceu oficialmente no século XI a partir de 2 núcleos medievais, Gradec e Kaptol, que posteriormente se uniram e deram forma ao atual centro histórico. Essa origem dupla e sua longa relação com o Império Austro-Húngaro deixaram marcas profundas na cidade, perceptíveis em palácios elegantes, praças amplas e avenidas arborizadas que lembram Viena e Budapeste. Na Cidade Alta, ruas estreitas de paralelepípedos conduzem a alguns dos monumentos mais emblemáticos de Zagreb, como a Igreja de São Marcos, conhecida por seu telhado colorido com brasões medievais. Ali perto está a Torre Lotosčak, de onde um canhão é disparado diariamente ao meio-dia, mantendo viva uma tradição que atravessou séculos. Descendo para a Cidade Baixa, o cenário se abre em grandes praças, jardins elegantes e edifícios históricos. A Praça Banja Lačić, sempre movimentada, funciona como ponto de encontro da cidade, cercada por cafés, lojas e bondes que cruzam Zagreb de ponta a ponta. Próximo dali, ficam o Teatro Nacional Croata e o Pavilhão de Arte, símbolos do dinamismo cultural da capital. Entre tantas atrações, Zagreb também guarda uma curiosidade única no mundo: o Museu dos Relacionamentos Rompidos, um espaço dedicado não ao amor eterno, mas às lembranças de amores perdidos. Objetos, cartas e histórias reais transformam o local em um museu incomum e profundamente humano, atraindo visitantes de todas as partes. Número 4. Como o país foi formado.
A formação da Croácia é resultado de séculos de encontros culturais, conflitos e reorganizações políticas. Os primeiros povos eslavos chegaram à região no século VII, estabelecendo os fundamentos do futuro Estado croata. Com o tempo, esses grupos organizaram-se em principados que deram origem ao Reino da Croácia, oficialmente reconhecido no século X. Após séculos de relativa autonomia, o país passou a integrar a coroa húngara e, mais tarde, o vasto Império Austro-Húngaro. No século XX, após o colapso desse império, a Croácia tornou-se parte do reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que mais tarde seria conhecido como Iugoslávia. Durante décadas, viveu dentro de uma federação multinacional, marcada por diferenças culturais e tensões políticas. Foi somente em 1991 que a Croácia declarou sua independência, um processo que desencadeou a Guerra da Independência, deixando marcas profundas no país. Após o conflito, a Croácia reconstruiu suas cidades, fortaleceu suas instituições e abriu-se ao mundo, ingressando na União Europeia em 2013. Assim, sua identidade atual é o resultado de uma longa trajetória que combina tradições eslavas, influências mediterrâneas e heranças centro-europeias. Número 5. Dubrovnik. Cercada por muralhas medievais que parecem surgir diretamente do mar, Dubrovnik é uma das cidades mais impressionantes da Europa. Conhecida como a Pérola do Adriático, combina história, arquitetura monumental e um cenário natural que parece obra de ficção. Suas muralhas perfeitamente preservadas protegem um centro histórico de mármore claro, onde ruas estreitas, praças cintilantes e palácios de pedra contam a história de uma antiga república marítima que prosperou graças ao comércio e à diplomacia. A solidez da cidade medieval não está apenas nas muralhas visíveis. Há cerca de 800 anos, os croatas construíram ali um sistema de esgoto tão avançado e eficiente que continua em funcionamento até hoje. Esse detalhe pouco conhecido reforça como Dubrovnik permaneceu intocada, preservando não apenas suas fortalezas, igrejas e edifícios históricos, mas também a engenharia subterrânea que sustentou sua prosperidade ao longo dos séculos. A vista do topo das muralhas oferece panoramas espetaculares do Adriático e das ilhas próximas, criando uma das paisagens costeiras mais reconhecíveis do mundo. Nos últimos anos, a cidade ganhou projeção global ao servir de cenário para Game of Thrones, representando Porto Real. Número 6. Istria e seus vilarejos medievais. Istria, localizada no extremo noroeste da Croácia, é uma das regiões mais encantadoras e culturalmente ricas do país. Banhada pelo Mar Adriático e marcada por colinas verdejantes, a península reúne alguns dos vilarejos medievais mais bem preservados da Europa. Suas cidades de pedra, construídas no topo de colinas estratégicas, revelam uma forte influência italiana, reflexo de séculos sob domínio veneziano e da proximidade com a Itália, visível na arquitetura, na culinária e até no idioma local. Rovinj, com suas ruas estreitas, casas coloridas voltadas para o mar e uma igreja no ponto mais alto da cidade, é considerada uma das cidades mais fotogênicas da Croácia. Já Pula impressiona com seu anfiteatro romano quase intacto, um dos maiores e melhor preservados do mundo, que ainda hoje recebe concertos e eventos. Vilarejos como Motovun e Grožnjan mantêm viva a atmosfera medieval, com muralhas, torres, pequenas praças e vistas panorâmicas que parecem saídas de um conto antigo. Além da arquitetura histórica, Istria é famosa por sua gastronomia refinada. Vinhos aromáticos, massas caseiras e as trufas brancas da região fazem parte de uma culinária que combina tradição eslava, toque mediterrâneo e influência italiana. Isso transforma Istria em um destino que encanta pela beleza, pela história e pelo sabor, um dos lugares mais autênticos e charmosos da Croácia. Número 6. A vida na Croácia. Viver na Croácia é experimentar um estilo de vida equilibrado, tranquilo e profundamente conectado à cultura mediterrânea. Em um país pequeno, mas extremamente diverso,
o cotidiano varia entre a modernidade das cidades maiores e o ritmo mais calmo das regiões litorâneas e do interior. Zagreb concentra a maior parte das oportunidades de trabalho, instituições de ensino e serviços, enquanto cidades como Split, Rijeka e Zadar oferecem qualidade de vida elevada, clima agradável e forte relação com o mar. O custo de vida é moderado, mas tende a subir nas áreas turísticas durante o verão, especialmente na costa dálmata. O dia a dia croata é moldado pela convivência social e pelo apreço pelos espaços públicos. Cafés ao ar livre, praças movimentadas e mercados tradicionais fazem parte da rotina. O clima mediterrâneo na costa proporciona verões longos e ensolarados, com invernos suaves, enquanto o interior apresenta temperaturas mais frias. O transporte público funciona bem nas áreas urbanas, e a mobilidade entre cidades é facilitada por rodovias modernas. As relações humanas são calorosas e marcadas por forte senso de comunidade. A família ocupa lugar central, e a hospitalidade croata é reconhecida entre os visitantes. As mulheres croatas, frequentemente mencionadas pela beleza natural, elegância e estilo mediterrâneo, também são conhecidas por sua educação e postura confiante. Já os homens, tradicionalmente ligados a valores como coragem, trabalho e honra, convivem hoje com um país cada vez mais moderno e multicultural. Viver na Croácia é desfrutar de segurança, natureza, cultura e um cotidiano que combina tradição, modernidade e qualidade de vida. Número 8. Região da Dalmácia, Šibenik e Zadar. A Dalmácia revela alguns dos cenários mais marcantes da Croácia, e dois de seus destinos mais emblemáticos são Šibenik e Zadar. Cada uma, à sua maneira, expressa a história profunda e a atmosfera única da costa dálmata. Šibenik se destaca por ser a única grande cidade da região fundada por croatas nativos, preservando uma identidade própria em meio às influências romanas e venezianas que marcaram outras localidades. Suas ruas de pedra, escadarias estreitas e construções medievais revelam séculos de história, tendo como ponto central a magnífica Catedral de São Tiago, Patrimônio Mundial da Unesco, construída inteiramente em pedra, com uma técnica absolutamente singular. Ao redor, a natureza reforça o encanto da cidade. Os parques nacionais de Krka e Kornati ficam a poucos quilômetros e oferecem cachoeiras, lagos cristalinos e ilhas selvagens que atraem visitantes de toda a Europa. Mesmo cercada por tanta beleza, Šibenik conserva um ritmo de vida tranquilo, com cafés tradicionais, praças silenciosas e um ambiente profundamente ligado à alma dálmata. Mais ao norte, Zadar apresenta uma combinação distinta entre passado e modernidade. Suas muralhas, ruínas romanas e igrejas medievais formam um centro histórico rico e bem preservado. Contudo, é à beira-mar que a cidade revela sua face mais original com o órgão do mar, que transforma o movimento das ondas em sons, e a saudação ao sol, instalação luminosa que se acende ao anoitecer. Esses elementos dão a Zadar uma atmosfera poética que mistura história, inovação e o eterno diálogo com o Adriático. Número 9. Os dálmatas. Muita gente conhece o dálmata apenas como o famoso cachorro de manchas pretas, mas poucos sabem que essa raça tem origem croata. Seu nome vem justamente da Dalmácia, a região costeira que se estende ao longo do mar Adriático e que reúne cidades como Split, Zadar, Šibenik e Dubrovnik. Foi ali que, há muitos séculos, esses cães começaram a ser criados, tornando-se parte do cotidiano das famílias locais. A raça já aparece em pinturas e documentos que datam da Idade Média, muitas delas encontradas em igrejas e arquivos da própria Dalmácia. Ao longo do tempo, os dálmatas foram usados como cães de companhia, guardiões de carruagens e animais de trabalho. Sua elegância, resistência e energia fizeram deles parceiros versáteis, características que permanecem até hoje. Número 10. A região continental do norte. A parte continental da Croácia revela um país completamente diferente do litoral azul turquesa. Aqui, a paisagem muda para colinas suaves, campos agrícolas
e pequenas cidades históricas que preservam a atmosfera da Europa Central. A Eslavônia, situada no extremo leste, é uma área fértil e tranquila, conhecida por seus vinhedos, plantações e tradições agrícolas. Suas aldeias mantêm costumes antigos, festivais folclóricos e uma culinária mais robusta, marcada por ensopados e carnes defumadas. Varaždin, por outro lado, representa o lado elegante e aristocrático do interior croata. Conhecida como a Cidade Barroca, foi a antiga capital do país e ainda guarda palácios coloridos, praças charmosas e ruas impecavelmente preservadas. Seu castelo principal, situado no centro, reforça a sensação de charme histórico. Varaždin também é famosa por seus festivais culturais, incluindo eventos de música clássica e apresentações folclóricas, que celebram a herança da região. Número 11. Castelos na Croácia. A história medieval da Croácia foi profundamente marcada pela construção de castelos e fortificações. Ao longo dos séculos, famílias nobres ergueram castelos em suas propriedades feudais, enquanto, paralelamente, cidades fortificadas eram construídas para defender o território contra invasores. Esse cenário tornou-se ainda mais importante entre o final do século XV e o século XVI, quando o Império Otomano avançava em direção à Europa Central, tendo Viena como objetivo estratégico. Na época, a Croácia integrava o chamado Muro do Cristianismo, um cinturão defensivo que se estendia do Adriático até as proximidades da atual Ucrânia e funcionava como fronteira entre o mundo cristão ocidental e o domínio otomano. Por ocupar posição central nesse cinturão, o território croata sofreu repetidas invasões e teve de desenvolver uma rede densa de fortalezas, especialmente no norte do país. Muitas delas foram construídas no topo de colinas para garantir vantagem militar, enquanto outras, cercadas por água, eram conhecidas como Wasserburg. Vários desses castelos sobreviveram até hoje. Trakošćan, considerado o mais bem preservado, ergue-se sobre um lago e apresenta salões decorados com mobiliário renascentista e barroco. O castelo de Dubovac, em Karlovac, combina elementos góticos e renascentistas e oferece mirantes, museu e restaurante temático. A fortaleza Nehraj, símbolo de Senj, foi construída em 1558 e oferece vistas do mar e das montanhas ao redor. Já a fortaleza Klis, conhecida como a Chave da Dalmácia, controlava rotas estratégicas e ganhou fama mundial ao aparecer na série Game of Thrones. Número 12. Comida croata. A culinária do país é tão diversificada quanto suas regiões. No litoral, predominam pratos mediterrâneos com peixes frescos, frutos do mar, azeite e ervas aromáticas. Um dos mais tradicionais é o brudê, um ensopado de peixe cozido lentamente, servido com polenta. Outro clássico é o crini risotto, um risoto negro feito com tinta de lula, muito popular nas ilhas da Dalmácia. No interior, a gastronomia ganha influências da Europa Central. Ensopados, carnes assadas e massas são comuns, com destaque para o cevapi, pequenos rolinhos de carne grelhada, e o strukli, massa recheada de queijo e assada ou cozida. Na região da Ístria, as trufas são protagonistas e aparecem em massas, carnes e até ovos mexidos. As sobremesas refletem tradições antigas, como o kremsnita de Varaždin e os bolos de nozes e amêndoas. A Croácia também produz vinhos premiados, especialmente nas regiões de Ístria e Dalmácia. A comida croata é simples, saborosa e profundamente ligada ao território, unindo o frescor do litoral à rusticidade do interior. Número 13. Invenções croatas. Apesar de ser um país pequeno, a Croácia deu ao mundo algumas das invenções mais importantes da era moderna. A mais famosa delas está ligada ao gênio Nikola Tesla, nascido na região que hoje pertence à Croácia. Seus estudos revolucionaram o campo da eletricidade e abriram caminho para o uso da corrente alternada, tecnologia que abastece cidades inteiras e permitiu o desenvolvimento do mundo moderno. Outra invenção croata essencial é a caneta esferográfica, criada por Slavoj Žižek Penkala no início do século XX.
Sua simplicidade e eficiência transformaram o ato de escrever, tornando-se uma das ferramentas mais utilizadas do planeta. Penkala também desenvolveu a primeira caneta mecânica moderna e diversos outros dispositivos inovadores. A contribuição croata para o cotidiano vai além da ciência. É atribuído ao país o surgimento da gravata moderna, peça originada dos soldados croatas que usavam lenços amarrados ao pescoço durante o século XVII. O acessório chamou a atenção da corte francesa, que o transformou no elegante cravate, espalhando a moda pelo mundo. A Croácia também inovou na navegação, aviação e comunicação. Ivan Vucetić, por exemplo, foi pioneiro no uso científico das impressões digitais, criando um método de identificação que hoje é padrão em investigações criminais no mundo inteiro. Número 14. As Ilhas da Croácia. A Croácia é um verdadeiro paraíso insular. Com mais de 1.000 ilhas e ilhotas espalhadas pelo mar Adriático, o país possui um dos litorais mais impressionantes da Europa. Apenas cerca de 50 dessas ilhas são habitadas, mas todas apresentam paisagens deslumbrantes, águas cristalinas e pequenas aldeias de pedra que preservam tradições seculares. Entre as mais famosas está Hvar, conhecida por seu clima ensolarado, campos de lavanda e vida noturna sofisticada. Brač, por sua vez, abriga a famosa praia Zlatni Hat, cujo formato muda conforme as correntes marítimas. Já Korčula, cercada por muralhas medievais, é considerada o suposto berço de Marco Polo e encanta por suas ruas estreitas e vinhedos. Miljet é uma das ilhas mais verdes e tranquilas, grande parte coberta por Parque Nacional. Vis, antiga base militar isolada durante décadas, tornou-se um refúgio para quem busca a natureza intocada. Cada ilha croata revela uma faceta diferente do Adriático, combinando história, mar e um ritmo de vida que parece ter parado no tempo. Número 15. Os Parques Nacionais. Entre as joias naturais da Croácia, os parques nacionais ocupam lugar de destaque. Plitvice, talvez o mais famoso, é conhecido por seus lagos azul turquesa conectados por dezenas de quedas d'água. O conjunto forma um cenário quase surreal, onde trilhas de madeira atravessam florestas densas e permitem observar a natureza de perto. Plitvice é patrimônio mundial da Unesco e um dos destinos mais visitados do país. Já o Parque Krka, localizado mais ao sul, oferece uma experiência semelhante, porém com característica própria. Suas quedas d'água, como a impressionante Skradinsky Buk, formam piscinas naturais de água cristalina. O parque também guarda mosteiros antigos, ilhas fluviais e trilhas que revelam a beleza do interior croata. Número 16. Economia da Croácia. A economia da Croácia combina modernização gradual com raízes históricas profundas. Após conquistar a independência nos anos 90, o país passou por um período de reconstrução e transição para uma economia de mercado. Hoje, o setor de serviços é o motor principal, impulsionado pelo turismo, que representa uma parcela significativa do PIB. Durante o verão, milhões de visitantes chegam às cidades costeiras, movimentando hotéis, restaurantes, transportes e pequenas empresas que dependem diretamente da temporada turística. A indústria também ocupa papel relevante. Construção naval, produção farmacêutica, tecnologia da informação e processamento de alimentos são setores em constante expansão. A agricultura permanece forte na região continental, especialmente na Eslavônia, e é justamente ali que surge um dos orgulhos econômicos e culturais do país: a produção de vinhos. A Croácia cultiva uvas desde o século V e, em 2014, ocupou a 32ª posição no ranking mundial, com 59 mil acres de vinhedos abastecendo mais de 800 vinícolas. Cerca de 67% do vinho croata é branco, embora a costa da Dalmácia seja famosa por seus tintos encorpados. A entrada no euro em 2023 reforçou a integração econômica com a União Europeia, facilitando investimentos e transações comerciais. Número 17. Emigrando para a Croácia. Emigrar para a Croácia tem se tornado uma opção crescente para pessoas em busca de qualidade de vida, segurança e um ambiente cultural rico.
O país oferece cidades organizadas, clima agradável na maior parte do ano e acesso completo à União Europeia, o que facilita viagens e oportunidades profissionais no bloco europeu. Zagreb, Split e Rijeka concentram a maior parte das ofertas de trabalho, enquanto cidades menores atraem moradores pela tranquilidade e pelos custos mais baixos. O processo de residência para estrangeiros varia conforme a nacionalidade, mas costuma ser mais simples para quem busca estudar, trabalhar ou empreender. O inglês é amplamente falado nas áreas urbanas, especialmente entre os jovens, o que facilita a adaptação inicial. No entanto, aprender o idioma croata se torna importante para a integração plena. A Croácia também é procurada por aposentados europeus e nômades digitais, interessados no clima mediterrâneo, nas belas paisagens e no estilo de vida descontraído. A segurança é um dos grandes atrativos, já que o país possui baixos índices de criminalidade. Emigrar para a Croácia significa entrar em contato com tradições fortes, um povo acolhedor e um ambiente que equilibra modernidade e vida simples. Número 18. Tradições croatas. A cultura croata é profundamente marcada por tradições que atravessaram séculos e permanecem vivas no cotidiano do país. Em muitas cidades e vilarejos, festas folclóricas celebram a colheita, santos padroeiros e eventos históricos, sempre acompanhadas de música, danças e trajes típicos. Uma das manifestações mais conhecidas é o kolo, dança em círculo que simboliza união e alegria, presente em celebrações de norte a sul. Os trajes tradicionais variam conforme a região, mas costumam incluir bordados coloridos, rendas artesanais e peças que remetem a antigas influências austro-húngaras, eslavas e mediterrâneas. Em festivais culturais, é comum ver grupos cantando canções antigas acompanhadas por instrumentos tradicionais, como a tamburica, que é um símbolo musical da Croácia. Número 19. Esportes na Croácia. O esporte ocupa um lugar especial na identidade croata, e apesar de ser um país pequeno, seus atletas conquistaram respeito mundial em diversas modalidades. O futebol é a paixão nacional e também a maior vitrine internacional da Croácia. A seleção surpreendeu o mundo em múltiplas ocasiões, incluindo vitórias marcantes sobre o Brasil em competições importantes. A campanha histórica na Copa do Mundo de 2018, quando o país alcançou o vice-campeonato, consolidou a Croácia como uma potência do futebol moderno. Mas o talento esportivo croata vai muito além do campo. O handebol é outra grande força nacional, com clubes e a seleção frequentemente disputando títulos europeus e mundiais. Já no basquete, o país herdou a tradição da antiga Iugoslávia, revelando nomes lendários como Dražen Petrović e produzindo equipes competitivas que continuam a figurar entre as melhores da Europa. Número 20. Origem do nome e bandeira. O nome Croácia deriva da palavra Hrvat, termo utilizado pelos antigos povos eslavos que se estabeleceram na região no século VII. A origem exata da palavra ainda é debatida entre historiadores, mas acredita-se que tenha raízes indo-europeias ligadas a antigas tribos que habitavam a área. Com o tempo, o termo evoluiu para Hrvatska, o nome oficial do país em croata, refletindo a identidade nacional formada ao longo dos séculos. A bandeira croata, um dos símbolos mais reconhecíveis do país, possui 3 faixas horizontais, vermelha, branca e azul, representando a herança pan-eslava compartilhada com outras nações da região. No centro está o tradicional escudo croata, formado por um tabuleiro de quadros vermelhos e brancos, conhecido como Sahovnica. Esse símbolo remonta à Idade Média e está profundamente ligado à história dos reinos croatas. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela Croácia. Um país pequeno em tamanho, mas gigantesco em história, cultura e paisagens. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e continuar viajando conosco pelo mundo. Muito obrigado por assistir e até o próximo destino.